Foi um dia bem agitado aqui no canal, eu acabei até mesmo fazendo um segundo vídeo, vou deixar o link aqui na descrição. E também nós lançamos, podemos dizer assim, de modo oficial, a nossa campanha rumo aos 20 mil inscritos. Então se você é inscrito no canal, compartilhe esse vídeo, traga mais uma pessoa, fortaleça essa nossa corrente, fortaleça esse nosso instrumento. E você que não é inscrito, se inscreva no canal, também faça parte dessa nossa corrente. O canal ele é um instrumento de combate ao anti-intelectualismo, de combate ao pensamento superficial. E o seu papel aqui no canal é ser um propagador, um disseminador desse instrumento. Então se inscreva no canal, traga mais uma pessoa para fortalecer essa nossa corrente rumo aos 20 mil inscritos. E é interessante porque ontem à noite eu estava vendo, mas eu estava estudando, lendo mais notícias sobre o Carluxo, sobre a briga com o general Mourão, e eu vi muitas pessoas dizendo que Bolsonaro representava a nova política. Então Bolsonaro, ele é a nova política em detrimento da velha política. E isso me fez refletir, eu comecei a pensar o que seria essa nova política. E eu achei muito interessante porque Bolsonaro ele foi eleito muito com a pedra angular da sua campanha, foi justamente o combate à corrupção. Então a nova política seria o combate à corrupção. Mas nós tivemos desde novembro, o caso do COAF ainda está sem qualquer tipo de explicação. Aquele repasse do Fabrício Queiroz para a conta da primeira-dama Michele Bolsonaro, aquele cheque, daquela transferência bancária, ainda está sem qualquer tipo de explicação. E durante essa semana nós tivemos diversos episódios que acabam minando contra esse argumento da velha política, da nova política, porque se isso for a nova política, nós estamos numa situação muito complicada, porque foram episódios tão pitorescos, foram episódios assim tão doidos que acabam questionando, que acabam depondo contra essa fala de que Bolsonaro representa a nova política. E aquele episódio que mais pesa contra essa nova política do Bolsonaro foi o episódio envolvendo o primo do Carlos Bolsonaro, o primo do Carluxo, o Léo Índio. Porque se você não sabe, o Léo Índio ele acabou de ser contratado para ser assessor do senador Chico Rodrigues, do Democrata de Roraima. O Chico Rodrigues contratou o Léo Índio para ser assessor dele com um salário aí superior a 22 mil reais. E os motivos para a contratação é porque foram feeling e porque o Léo Índio ele tem muita desenvoltura, ele consegue transitar por várias esferas e isso poderia ajudar. Isso é muito bom porque ele tem um contato muito próximo ao do presidente da República. Quando ele foi indagado, o Chico Rodrigues foi indagado se isso não pegaria mal por ele estar contratando alguém que é ligado, que é proximamente ligado, tem uma ligação muito próxima ao presidente da República, ele falou que não vê problema nenhum em contratar o primo do Carlos Bolsonaro para ser um dos seus assessores. Essa é a nova política do governo Bolsonaro, a República do Carluxo. E eu posso falar República do Carluxo porque vários episódios nessa semana pitoresca foram causados pelo próprio Carlos Bolsonaro. Nós tivemos a briga do Carluxo com o general Mourão, uma briga assim que ficou muito feio, envergonha todo o governo, porque publicamente o Carluxo acabou fazendo ataques no Twitter contra o general Mourão, algo que pegou muito mal em pequena república, algo de criança mesmo, como o próprio MBL disse. O MBL publicou um vídeo, eu até vou deixar aqui na descrição, dizendo que esse episódio é vergonhoso e é uma criancice do Carlos Bolsonaro fazer isso. E de fato porque eles parecem, o Carlos Bolsonaro parece adolescente de escola dando indiretinha pro amigo que não gosta, ou dando indiretinha para aquela menina que teve uma desavença. Essas coisas se resolvem de modo interno, não publicamente. O Carluxo até publicou um vídeo de um youtuber, um vídeo de 15 minutos desse youtuber criticando muito o general Mourão, dizendo que os eleitores do Bolsonaro eles são pró-vida e o general Mourão ele é a favor do aborto, que o general Mourão ele está minando o governo Bolsonaro, que a mídia ela não critica o general Mourão, ela só critica o Bolsonaro porque ela quer desestabilizar todo o governo. É claro que esse tipo de pensamento de que é muito pueril, é muito simplista, de que todos os eleitores do Bolsonaro são contrários ao aborto. Como se todos esses 65 milhões de eleitores que elegeram Bolsonaro, nenhum deles fosse favoráveis ao aborto. Da mesma forma que todos os eleitores do Fernando Haddad, como se lá dentro não tivesse nenhuma pessoa que é contrária ao aborto. Esse tipo de pensamento não cabe em um processo eleitoral. É um pensamento muito simplista, é um pensamento muito pueril, e a eleição é muito mais complicada, ela é muito mais complexa. O processo de decisão de um voto é muito mais complexo do que esse youtuber
pode imaginar do que esse youtuber está querendo dizer. Mas foi, de fato, todo esse episódio do Carluxo com o general Mourão acabou pegando muito mal. Recentemente, Bolsonaro até colocou panos quentes na situação. Ele disse que eles estão dormindo juntos todas as noites, ele e o general Mourão, e a única briga é para ver quem vai lavar a louça. Mas nós tivemos uma outra polêmica também envolvendo o Twitter, porque foi dito que a revista Época disse que o Carlos Bolsonaro, o Carluxo, ele acabou censurando o Bolsonaro do Twitter. Ele retirou o Bolsonaro das redes sociais, ele trocou lá a senha do Wi-Fi e o Bolsonaro estava impossibilitado de acessar a internet, né, acessar as suas redes sociais. E logo em seguida, quando saiu essa notícia, já foi divulgado, como sempre o governo Bolsonaro faz, dizendo que isso era fake news. Mas não tem como saber se é fake news ou não, porque muito se sabe que quem usa o Twitter, que quem controla o Twitter do Bolsonaro é justamente o Carluxo. Então não tem como saber se de fato isso é verdade, se o Bolsonaro reassumiu a internet, reassumiu o controle das suas redes sociais ou não, porque gera essa dúvida, né? O governo Bolsonaro ele é um governo muito nebuloso, são muitas polêmicas nessa nova política dessa República do Carluxo que acabam minando a confiança que as pessoas têm no governo Bolsonaro e principalmente a confiança do mercado. Veja como o dólar está aumentando, veja como as pessoas e o mercado está ficando cada vez mais reticente com relação ao governo Bolsonaro, a ponto de chamá-lo de Dilma de calças, como eu já falei anteriormente, está aqui nos comentários. E nós tivemos uma outra polêmica também envolvendo Bolsonaro com o Banco do Brasil, porque Bolsonaro solicitou que fosse retirada uma propaganda do Banco do Brasil, que era uma propaganda voltada para o público jovem, uma propaganda que tinha atores negros, pessoas de cabelo descolorido, pessoas com tatuagem, era uma propaganda que pregava mais uma diversidade, que tinha um apelo à diversidade. O Bolsonaro aparentemente não gostou dessa propaganda, solicitou que ela fosse retirada do ar, isso lá no dia 14, e a notícia acabou vindo na tarde de ontem. E além da propaganda ter sido retirada, um dos diretores do Banco do Brasil acabou sendo demitido. Isso foi confirmado pelo próprio presidente do Banco do Brasil. E eu vi uma pessoa comentando, dizendo que isso era fake, né? Que o Banco do Brasil, a função do Banco do Brasil não é fazer diversidade, mas sim dar lucro. Eu até estou pensando em fazer um vídeo explicando melhor essa situação envolvendo o Banco do Brasil. Se você se interessa, deixa aqui nos comentários que eu faço um vídeo ainda hoje explicando toda essa situação. Mas deixa eu explicar rapidamente, porque pode ser que tenham pessoas que vêm aqui e concordem com essa ação do Bolsonaro de querer tirar a propaganda do Banco do Brasil, alegando que o banco não tem que fazer diversidade, tem que gerar lucro. Ninguém que foi atingido por essa propaganda, né? Não importa se você é negro, se você é homossexual, se você é mulher, se você é índio. Você no Banco do Brasil não vai ter desconto no seu cheque especial, você não vai ter desconto no seu crédito pessoal, você não vai ter desconto na sua manutenção de conta. Então o Banco do Brasil ele não está fazendo isso por filantropia. Todo mundo vai pagar as mesmas taxas. O Banco do Brasil faz essa propaganda justamente para atrair mais clientes. E quando o Banco do Brasil retira essa propaganda do ar, se fosse Bradesco, se fosse Santander, se fosse Itaú, hoje mesmo eu já estaria com uma peça publicitária, com uma propaganda para trazer essas pessoas para serem clientes do banco, desses bancos, para ser cliente do Santander, do Banco do Brasil e do Bradesco. Porque o objetivo dessa propaganda não é fazer filantropia como eu vi esse vídeo no YouTube falando. O objetivo dessa propaganda é justamente trazer mais clientes para aumentar o lucro do banco. É claro, muita bobagem é falada, né? Mas o objetivo é, claro, trazer mais clientes. E agora, né? Depois de toda essa explicação dessa nova política que é a República do Carluxo, eu espero que aquele youtuber ele acabe se dando conta dos motivos que fazem a imprensa não criticar o general Mourão e criticar tanto o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro ele é uma completa confusão, são polêmicas atrás de polêmicas, vejam quantas polêmicas só essa semana. E aí o que acontece? Esse tipo de ação, essas polêmicas do Bolsonaro, elas ganham as manchetes. Então mesmo o general Mourão falando atrocidades, falando muita bobagem, como por exemplo ele falou que a ditadura matou poucas pessoas. Então mesmo o general Mourão falando polêmica, essas polêmicas elas não conseguem chegar até o grande público porque o governo Bolsonaro, essa República do Carluxo, essa nova política, ela faz tanta polêmica que as polêmicas do Mourão elas não conseguem chegar, elas não ultrapassam as polêmicas causadas pelo próprio presidente Bolsonaro. Então o que acontece? Não há espaço para a mídia critica o Mourão, mas não há espaço disso chegar até o grande público, porque as polêmicas do governo Bolsonaro são tão grandes que elas acabam dominando
as manchetes. Então, mesmo quando você tenta criticar o general Mourão, o público ele não consegue receber essa informação porque ele já está entupido de polêmicas causadas pelo próprio presidente, pelo seu próprio núcleo, incluindo seus filhos que nem fazem parte do governo. Então é por isso. Então, nesse manancial, né, de polêmicas, nós temos ali o general Mourão, que parece passar mais seriedade, e aí por isso que acaba sendo mais popular do que o presidente Bolsonaro e sendo mais ouvido, acabando tendo mais prestígio, porque as polêmicas do Mourão são menores e elas acabam não chegando até o grande público, porque elas são eclipsadas pela nova política do Bolsonaro, que é essa política cheia de problemas causadas pela República do Carluxo. Mas o que você acha? Por que as polêmicas do general Mourão elas não chegam ao grande público? E por que você acha que a imprensa não critica o general Mourão? Deixa aqui nos comentários, compartilhe esse vídeo para fortalecer a nossa corrente e principalmente se inscreva no nosso canal.